Vamos fazer isso. Então, mais uma vez, nós estamos aqui dar uma aula de Escola Bíblica Dominical para os irmãos. Nós fizemos o vídeo passado, eu coloquei na internet, está lá. Os irmãos conseguem ver. E nós falamos no domingo passado sobre linha do tempo, né? Então, nós contamos ali praticamente toda a história da humanidade, né? Usando ali a Bíblia, usando um pouco do conhecimento que existe da ciência, né? Então tem ali questões históricas, de arqueologia, geologia e etc. Mas aí eu percebi que a gente falou de alguma coisa muito importante, só que não demos ênfase, e como sempre não é dado ênfase, passa batido como se fosse alguma coisa comum, mas não é comum, tá? Então eu quero retomar esse ponto com os irmãos, porque fala-se assim como se fosse alguma coisa pequena, que é a questão, tá, do dilúvio, tá? Então o dilúvio, o que foi o dilúvio? O dilúvio, ele foi a primeira, tá? A primeira vez que Deus destruiu o planeta, tá? Destruiu o planeta, a primeira grande destruição mundial. Foi o primeiro Apocalipse, tá? Então, olha só como é importante. O Apocalipse, o fim de tudo já aconteceu uma vez. O mundo já foi destruído uma vez. E aí a gente fica só falando no futuro, no futuro, no futuro, como se o mundo fosse acabar apenas no futuro, mas o mundo já foi destruído uma vez. E aí tem gente que fala: Deus não vai destruir o mundo coisa nenhuma, Deus é amor, que isso? Só que Deus já fez isso, Ele já destruiu o mundo uma vez. A promessa agora é que não vai ser com água, vai ser com fogo, como nós vimos na aula passada, né? E depois daquela última destruição vai ter o juízo final, e aí vai ter um novo mundo. Então, olha só, esse mundo aqui, ele já foi destruído pelas águas do dilúvio. Então, isso não é uma coisa pequena. Eu quero que os irmãos se coloquem, então, no lugar das pessoas que viviam antes do mundo acabar, certo? Imagina que para elas aquilo foi o fim de tudo. E só sobrou a família de Noé, só sobrou uma família, 8 pessoas no caso, né? Noé e a esposa, os 3 filhos de Noé e as esposas dos filhos de Noé. Uma outra coisa importante que eu passei batido, e aí a gente vai começar a complicar um pouco as coisas, é que a gente, nesses 3 filhos, nós temos o Sem, nós temos o Cão e nós temos o Jafé. E uma coisa que a gente pode relacionar com a humanidade depois do dilúvio, relacionando com tudo aquilo que a gente falou com questão de ciência, é que se a gente tiver que esses personagens aqui são personagens que talvez, tá? Eu estou dizendo de acordo com a ciência, não estou usando a Bíblia, tá? Mas vamos supor que a ciência enxergue nesses 3 personagens, se ela fosse dar uma base científica para o dilúvio, que ela dissesse que esses 3 personagens, na verdade, eles são uma história mitológica, tá? Mitológica, ou seja, uma história que tem um ensinamento, mas que os personagens não são necessariamente reais. E esses 3 personagens poderiam significar os brancos,
certo? Os negros e os amarelos. Como a gente viu na aula passada, tá? Que depois... Oi? Não se assustem se vocês verem uns lags assim na minha cabeça, porque minha cabeça é assim mesmo, tá? Ela dá uns tilts. Tá? Tem vários nomes de doenças para isso, dislexia e etc, mas não se preocupem com isso. Então, todo tipo de coisa estranha assim, neurológica, cerebral, é comigo mesmo. Então, brancos, negros e amarelos, tá? Isso aí se encaixaria com aquela ideia de que depois do dilúvio teve aquela água lá, congelou, aí as pessoas começaram a andar pelo mundo inteiro, e aí, né, os amarelos a gente sabe que eles foram lá e chegaram na América, os brancos ficaram mais na parte do mundo que a gente chama de norte, Europa, né, Rússia, e os negros aqui na África, certo? Então, beleza. Mas isso daqui também é só um ponto. Isso aqui a gente não quer ser ateísta, porque isso aqui é depois do dilúvio, é só para não deixar passar. Mas, o dilúvio, por que aconteceu o dilúvio? Porque o dilúvio aconteceu, Deus destruiu o mundo, mas por quê? Então, na teologia, e a gente vai voltar para a Bíblia, nós temos duas correntes de pensamento, duas ideias principais, duas linhas de interpretação. Uma diz, tá, e ela é a que está famosa hoje em dia, de que o dilúvio foi causado porque existiam os descendentes de Sem, certo? De Sete, que era o terceiro filho de Adão e Eva. Então, Adão teve e Eva tiveram Caim e Abel. Caim é o primeiro filho, Abel é o segundo filho. Caim matou Abel e fugiu. Depois disso, então, Adão e Eva tiveram um terceiro filho chamado Sete. Esses filhos de Sete, então, eles eram tementes a Deus. E o Caim teve seus filhos lá em algum outro lugar lá. Aí vem algumas questões que as pessoas sempre perguntam: com quem Caim casou para ter filhos? Ora, se só tinha uma família no mundo, ele casou com alguma irmã dele. Mas não vamos entrar em detalhes. Ele casou e pronto, teve filhos. Então, vocês vão ver a humanidade dividida em descendência de Sete, que é a piedosa, e a descendência de Caim. Então, são os crentes e os não crentes. E aí, em Gênesis capítulo 6, existe nessa linha de interpretação, certo? Em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, que são esses aqui, vendo as filhas dos homens, que são essas aqui, de Caim, pegaram e fizeram haréns. Então houve uma mistura entre esses dois povos. E aí não tinha mais esse negócio de crente, não crente, virou tudo uma grande salada. A humanidade se corrompeu. E a violência, né? Então, eu quero uma mulher, eu vou lá e mato quem tiver no caminho para poder conseguir o que eu quero. A mulher era peça de troca, formavam-se haréns. E aí esses homens violentos, eles eram os grandes homens da antiguidade, que a Bíblia vai falar que eles eram gigantes, né? E nessa linha de pensamento, essa forma de interpretação, ela diz que esses homens poderosos, né, os gigantes, os grandes homens eram os homens poderosos, violentos, certo? Então,
a terra estava cheia de violência, vários reis, vários haréns sendo formados, muita violência mesmo. E aí Deus viu Noé e pegou e falou: ó, Noé, faz um barquinho, né, porque eu vou destruir tudo com água. Aí Noé se salvou, ele e a família dele. Então a humanidade foi destruída por causa da corrupção do gênero humano, né? E aí Deus falou, depois do dilúvio, os homens vivem muito tempo, viviam quase 1000 anos. E Deus falou: agora, isso aqui na hora do Gênesis 6, quando Deus determinou o dilúvio, eles vão viver menos, vão só viver 120 anos. Então Deus destruiu o mundo para cortar o tempo de vida. É isso que está escrito lá no texto, porque ele fala: meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o homem é carne pecaminosa, é muito violento. Os pensamentos deles são desde a infância, sempre na violência. Está tudo escrito em Gênesis 6, tá? Eu não vou ficar lendo aqui para a gente não ficar demorando muito, porque eu tenho muita coisa para falar. Então Deus corta isso. Cientificamente, eu vou juntar aqui de novo, tá, com um pouquinho de ciência. Alguns teólogos que tentam estudar a ciência e tudo falaram o seguinte: eu vou usar aquela ideia da Terra plana, tá? Não quer dizer que a Terra seja plana, eu só estou usando aqui a ideia. Então, na ideia da Terra plana, tá? Do mundo antigo, como o mundo antigo via, o mundo ele era cercado por água. Então tinha um pedaço de terra, debaixo do pedaço de terra tinha água, que era o abismo, certo? E acima também tinha água, tá? Então abriram-se portas nos céus e a água caiu, certo? E a água caiu, abriu-se buracos e a água subiu. E isso foi o dilúvio, não foi só chuva, foi água por tudo quanto era lado e inundou tudo aqui. Ok, isso daqui era o mundo antes do dilúvio, segundo alguns cientistas. Então, não a ideia da Terra plana, mas no sentido de que em volta do planeta Terra, observem bem, onde que estava a água do dilúvio? Isso aqui é uma outra interpretação diferente daquela da aula passada, que também é uma coisa que talvez seja bom a gente saber. Em volta do planeta Terra, na atmosfera, em volta do planeta existia água, e essa água saiu de lá. Quando essa água saiu de lá, certo? Ela acabou, não tem mais essa proteção, e caiu na terra e inundou o mundo. Depois a água ficou quietinha lá no mar, tá? Ela se acomodou, criou uma nova geologia, como a gente falou. Essa proteção sumiu, e sumindo essa proteção, o mundo geologicamente, biologicamente, o bioma, tá? É um bioma totalmente diferente. Então isso daí causa com que os raios de energia do Sol atravessem mais facilmente e cria toda uma mudança climática e também atmosférica. Tudo mudou, tá? Tudo mudou. Então, o que acontece? Nesse mundo aqui, pós-dilúvio, a quantidade de oxigênio é menor, a quantidade de radiação que entra é maior, e tudo isso daí, eu estou falando um pouco de ciência, tá? São teorias, não quer dizer que a ciência é estabelecida, são recursos científicos que alguém usou. Não estou querendo dizer que a ciência defende isso, tá? Eu estou dizendo apenas que são ideias usando alguns entendimentos científicos, tá? Então, teoricamente, pelas ideias que alguns têm, tá? Que não são aceitas pelo mundo científico, tá? Aconteceu isso. E isso aí causou essa redução para essa idade aqui, causou de 1000, certo? Para 120. Diminuiu a vida e diminuiu o tamanho, porque se tinha muito mais oxigênio, os homens eles eram gigantes. E com menos oxigênio, os homens vivem menos e são menores.
tá? Então tudo isso daí, tá? Um ambiente mais protegido e um ambiente menos protegido causou uma mudança biológica, geológica e etc, etc, etc. Ah, mas isso é só teoria, né? Sim, é só teoria, não tem comprovação científica, são ideias. Ah, mas isso é ideia maluca. É uma ideia maluca. Entenda isso, tá? Eu só estou citando. Mas vamos continuar citando as coisas, tá? Isso daqui que eu falei foi uma linha de pensamento. A outra linha teológica de pensamento é que não tinha essa separação entre homens bons e homens maus, entre filhos de Deus e filhos de homens, né? Os filhos de Sete e os filhos de Caim. O que aconteceu foi o seguinte: nessa segunda linha de pensamento, os gigantes, que a Bíblia fala que são os Nefilins, que vem da raiz Nefal, né? Que quer dizer caídos, ou cair, tá? Esses gigantes, chamados de filhos de Deus, eles eram do céu, certo? Eram anjos que entraram no mundo dos homens, e esses anjos, então, eles viram as filhas dos homens e casaram com as filhas dos homens, e os filhos desses anjos eram gigantes. E aí o mundo estava então cheio de homens não só poderosos em matéria de exército, de riqueza e braveza, violência, mas também porque eles eram poderosos mesmo, eles eram fortes pra caramba, eram gigantes. E aí o que acontece? Esses gigantes então faziam e desfaziam, né? Porque eles eram os fortões, os Hulks, né? Os caras bravões. E esses gigantes eram os anjos que... Eram o resultado que a gente chama de híbrido, mistura. Deixa eu terminar a pergunta. Esses anjos caídos eram os anjos que caíram quando Satanás foi expulso, que veio a terça parte para a terra? Calma aí. Eles eram anjos. Ponto. Se eles eram caídos... Não, você escreveu? Não, eu coloquei lá. Chama-se caído. Mas esse caído pode ter vindo depois da coisa toda, tá? Então eles eram anjos. Pode ser aqui a queda deles. Eles estavam no lugar correto, chegaram para cá e começaram a fazer coisa errada, misturando com outra carne. Aí eles são expulsos, são caídos e vão cair para cá, para o abismo, tá? Mas calma que eu vou chegar lá, tá? Calma que eu vou chegar lá, vamos parar lá no abismo, certo? Abismo. Vão ficar presos lá. Mas calma. Então, isso daqui é um resultado de hibridização, né? Quando você pega duas espécies, duas raças diferentes, mistura e dá uma criatura diferente. Então, alguns vão dizer, olhando de novo, porque esse negócio de ciência está na moda, todo mundo quer explicar as coisas à luz da ciência, que dá assim aquela ideia, aquele ar assim de veracidade. Então eles disseram que o DNA, que é a assinatura genética da criação, o projeto humano estava comprometido, que estava mesclado. Então Deus, para fazer uma purificação genética, ele matou todo mundo e só sobrou Noé, certo? Só sobrou Noé lá no barquinho, porque Noé, então, ele não tinha, a família dele não estava misturada com essa questão de anjos, eram só homens, né? Mesmo, homens puros, tá? São explicações. Esses anjos aqui, com essa morte que todo mundo teve, gigante, anjo, pessoas normais, todo mundo morreu, e esses anjos aqui, que eram anjos, foram presos no abismo, ficaram presos no abismo. Outras teologias vão falar que todos esses aqui foram parar lá no abismo, que é aquilo lá que eu falei na aula passada, das pessoas ficarem presas
que vai falar na carta de Pedro, se eu não me engano, que Cristo desceu e pregou aos espíritos em prisão que foram rebeldes na época antes do dilúvio. Na época do dilúvio ficaram presos lá. Mas não quero entrar especificamente nessas coisas. Estou falando que existe essa ideia de pensamento, tá? Mistura de homens com anjos. Mas aí eu quero entrar numa outra questão. Oi, pode falar. E quando assim, as pessoas falam que anjo não tem sexo? Exatamente. Esses aqui seriam diferentes, entendeu? Esses aqui seriam diferentes. Por quê? Então vamos entrar um pouco nos detalhes. Eu não queria entrar muito nos detalhes, mas vamos lá, porque senão fica meio confuso mesmo. Hoje, no tempo de hoje, anjos lá do céu, eles têm corpo. Essas coisas eu já falei em áudios lá no canalzinho que eu tenho no YouTube. Ele já tem explicações sobre isso, mas eu vou dar uma recapitulada. Anjos têm corpo. Demônios, o que possuem o ser humano aqui, eles são fantasminha, eles não têm corpo. Algumas teorias vão dizer que o corpo deles está preso lá, amarrado lá no quinto dos infernos, certo? E somente o fantasminha, o espírito deles vem para cá. Então, para atuar aqui, eles precisam de um corpo, por isso eles possuem a pessoa. Outros vão dizer que esse fantasminha aqui, na verdade, ele é dos gigantes, que também vem lá dos quintos dos infernos, ou das pessoas do dilúvio, que morreram mesmo, que os demônios são essas pessoas do dilúvio. Então tem várias teorias, tá? De qualquer forma são bem parecidas, mas esse anjo aqui, lá, é diferente desse anjo aqui, que está preso aqui, tá? Na verdade, esse daqui, demônio, tá? São espíritos, os demônios, então eles são chamados sempre de espíritos, eles não têm corpo, tá? E aí o que acontece? Oi? Desculpa te cortar. Isso explicaria a passagem de Hebreus, onde diz que eles não guardaram seu estado original? Sim, eles não guardaram o estado original, porque se meteram com os homens. O estado original de ter corpo, e agora, pelo fato de agirem de forma espírita. Não, seria não. Isso aqui é outra coisa mesmo. Não é aquela do estado original, é de abandonar o céu, a morada, e se misturar com os homens. Eu te disse que o estado original, nós precisamos entender, por exemplo, quando Deus fez esses anjos para assistirem eles lá no céu, né? Ele fez eles todos perfeitos, inclusive o Lúcifer, né? Que era o chefão deles, que era o anjo de luz. Então era tudo mil maravilhas. Com a rebeldia então do Lúcifer, então aqueles que seguiram o partido do PT, né? Da esquerda, seguiu o partido da esquerda. Os rebeldes que não gostam de autoritarismo, não queriam ficar debaixo do comando de Deus. Então eles foram. Sim. Mas perdeu o estado original. Eles virou essa bagunça. Exatamente. Não guardaram o estado original, quer dizer que deixaram suas funções. E aí a Bíblia fala que eles foram atrás de outra carne. Por isso que é condenado lá a questão do homem ir atrás de outro homem. Também é relacionado com essa ideia de ir atrás de uma carne que você não foi feito para ir atrás daquela carne, igual os anjos fizeram. Bom, então tem essas pequenas explicações aqui. Então esses daqui não têm sexo, esses daqui têm sexo, e aí vai falar, veja bem, não é que não tem sexo, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os anjos aqui não se casam, e não se dão em casamento. Ele não fala que eles não têm órgão sexual, só fala que eles não se casam, que não existe relacionamento sexual, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a mania de falar, né? Não tem sexo, mas não está na Bíblia desse jeito. Só fala que eles não se casam e não se dão em casamento, eles não têm apetite. Se eles têm aparência de homem, né? Eles devem ter alguma forma de
né? Vamos dizer assim, se um ser de lado de cá que ele come alguma comida, ele tem que ter alguma forma de colocar para fora, certo? Teoricamente, gente, eu estou misturando as coisas só para a gente exercitar a mente, para a gente pensar. Eu tenho um objetivo um pouco além disso daqui, por isso que a gente está exercitando. Nada do que eu estou falando aqui é de fato exatamente assim. Eu não estou afirmando nada, eu estou só pensando, estamos navegando, curiando, fuçando nas ideias, tá? Então, tem corpo, não tem corpo, são questões. Aí, beleza, tá? A gente apresentou uns 2 motivos aí para o Gênesis ter acabado. Qual desses motivos, então, a gente pensa mais em teologia? Então, esse jeito antigo, e é o jeito antigo, o antigo, de pensar que anjos, né, se misturaram com os homens, baseado lá em Gênesis 6, que os gigantes, certo? Que eles são literais. Esse jeito caiu por causa até dessa questão de os anjos não terem sexo. Essa ideia vem permeando aqui, fala, não, anjo é um fantasminha, anjo não tem corpo. Olha só as ideias, né? Anjo não tem, toda vez que a Bíblia, o anjo aparece para alguém na Bíblia, ele tem corpo, mas não, dizem que o anjo não tem corpo. O anjo é um fantasminha, é um ser espiritual, né? Chegaram até a falar que o anjo era robô, né? Era um robô, assim, um espírito que é como se fosse um animal, não é um ser abaixo do ser humano, um ser que não pensa, ele só obedece ordem. Então eles seriam fantasminhas, então eles não podem casar porque eles não têm sexo. Então isso aqui é a forma antiga. E a forma atual, certo? A atual, a que venceu mais na ideia é das 2 linhagens, tá? Da linhagem piedosa, certo? Piedosa e a piedosa e a linhagem que não é piedosa, que é a ímpia, tá? Então essa aqui, que é aquela primeira que eu mostrei para os irmãos, é a mais popular. Essa aqui é a forma mais antiga. Quem argumentava aqui, dentro dessa daqui, um grande nome é o Dr. Shedd. Ele falava, não, os anjos realmente eles se misturaram com os homens, e os gigantes realmente são gigantes. Essa forma aqui, ela se encaixa melhor com a ideia, assim mais concreta, porque esse negócio de gigantes, isso aqui no mundo secular, no meio das pessoas de academia, de ciências, isso aqui tem nas mitologias, certo? Nas histórias que contam coisas sobre a antiguidade, sobre os deuses. Então, esse negócio de gigante, ele fica aqui no mundo das fadas, certo? Dos elfos, dos goblins, então tem o gigante, aí tem o anão, né? Tem as fadas, tem os gnomos, tem os dragões, né? Fica tudo no mundo da fantasia. Tem os dragões e tem o que mais? Tem um monte de coisa. Eu não quero mexer com os irmãos aqui nesse campo aqui. Eu quero trabalhar nesse campo aqui, nessa ideia maluca aqui. Porque essa daqui vocês já sabem, né? É isso. É isso, acabou, é o que se diz. O mundo acabou por causa disso. É bem simples. Mas e essa daqui? Essa daqui, recentemente, ela tem sido ressuscitada. E ela está sendo ressuscitada por pessoas não crentes. Igual o pessoal da Terra plana está ressuscitando, né? A ideia de que do terraplanismo. Esse pessoal está muito ligado
a criacionismo, o criacionismo, o que ele diz? Ele diz que Deus criou o mundo. A ciência diz que a coisa veio da evolução, certo? E o criacionismo não, ele diz que Gênesis é verdadeiro. Então esse pessoal aqui, eles falam que Deus criou o mundo, mas que o mundo ele é plano e que existe uma abóboda, né, que é o domo, que é um vidro, vamos dizer assim, que impede que a água, e os planetas são coisinhas que ficam flutuando na água, alguma coisa assim do tipo, certo? Que ela cai em cima da gente e a nossa realidade é toda essa, e a NASA, né, e os governos mentem sobre tudo que se aparece lá, é tudo ficção. Então o homem nunca foi à Lua, né? Nada, note, Lua, né? Nunca foi à Lua. Aquilo tudo é um filme que criaram, que projetaram. Então, todo esse pessoal aqui está tudo misturado. Quem defende que o homem não foi à Lua, eles desconfiam da NASA, dos governos, certo? Por isso que você vê na política falando que o pessoal bolsominion, né, é terraplanista, porque eles não acreditam nos governos, porque a mania Por isso que nos dias de hoje o pessoal fica chamando os bolsominions de terraplanistas, porque conspiracionistas, de teoria da conspiração, porque esse pessoal aqui não acredita em NASA, em governo, né? E eles se ligaram com o cristianismo. Então, no nosso mundo, existe uma tendência das pessoas que têm estudo, uma tendência bem forte, tá? Que faz faculdade, os filhos dos crentes que fazem faculdade, de taxarem todo mundo no mesmo balaio, crente, não crente, como gente que é obscurantista, que é pessoas que acreditam em teoria da conspiração, tá? Teoria da conspiração. Então, eles jogam todo mundo junto. Esse negócio de acreditar em Bíblia, de acreditar em terra plana, de acreditar que a NASA mente, que o governo mente, né? Esse negócio aí de que a urna não funciona, dizer que é tudo um golpe, uma manipulação do Brasil, isso é impossível, né? Aí o homem lá do TSE fala, não, o sistema é confiável. Para gente que gosta de filme pop, né? Anos 80, anos 90, os geeks, né? O pessoal que assistiu muita cultura pop, quando um cara lá fala na televisão, lá na gravação, que o sistema não mente, que o sistema é confiável, é muito engraçado, porque todo mundo que já viu aqueles filmes, né, vai lembrar que o cara malvado, né, ele sempre está falando, não, o sistema é bom para você, nós queremos o seu bem, né? É muito engraçado isso. Mas então, quem diz que o sistema é corrupto, é anarquista, está todo mundo aqui, misturou os crentes com o não crente, separou por ideologias, né? Jogou todo mundo para lá. E o pessoal certo, o pessoal cabeça, o pessoal inteligente, certo? É o pessoal que acredita na teoria de que o homem veio do macaco. E esse negócio de gigantes também ficam para cá. Gigantes, fadas, elfos, dragões, deuses, certo? É tudo coisa de gente ignorante. E nós somos os caras e vocês são os atrasados, né? Nós temos estudo e vocês são os pulmões. Então, e ali em cima, né? Tá o negócio do teologia de Gênesis. Está no grupo de cima, né? Sobre, como você está falando daqui de baixo, do pessoal religioso, dos crentes, essas ideias malucas do negócio do gênero,
do homem casar com mulher, sim. pai com filho, filho com Sim, filho. casar. Está nos inteligentes, está lá em cima. Sim, aqui É bom os que ponha. inteligentes, Pra os que- evoluídos, Para que os outros entendam. eles pensam assim: olha, eu posso ser o que eu quiser. Se eu quiser ser um cachorro, É um cachorro. se eu sou um homem adulto e eu quiser ser uma criança, Então, eu posso. Se eu quiser ser uma planta, eu cavalo eu posso. posso. É Né? tudo dos inteligentes. Né? Sim, sim. Essa é uma crítica que pode ser feita, né? Porque dos dois lados tem seus problemas, é isso que a gente precisa enfatizar. Não quer dizer que a maioria lá dos inteligentes sejam pessoas que têm umas ideias bem diferentes, mas os inteligentes são, sim, o pessoal predominante, tá? No mundo hoje. Então, o que eu quero que vocês entendam? Porque as escolas, Sim, porque as faculdades sim, estão ensinando essa porcaria. eles são formados nas faculdades. Então, a faculdade ensina o quê? Ateísmo. Ateísmo e petismo andam junto. Porque comunismo, em sua essência, ele nega Deus. Ele fala que o Estado, que o ser humano, através da sua inteligência, ele se basta, e que esse negócio de religião é o ópio do povo. Religião faz mal para a mente humana, é coisa de idade da pedra, coisa de gente atrasada, certo? Então tem tudo a ver: ateísmo, socialismo, intelectualismo, vandalismo também. Está tudo junto, tudo bonitinho ali, tudo junto, tá? Nazismo, tudo junto, comunismo, socialismo, nazismo, etc. Tudo a mesma coisa, tudo vermelho, tá? Beleza. Mas não é sobre isso que eu quero falar ainda. Eu quero falar sobre um pessoal que está do lado de lá, do lado da ciência. E esse pessoal que está do lado da ciência, eles trouxeram do lado de cá os gigantes. Esse pessoal que está do lado aqui, tirou aqui do meio das fadas, dos dragões, das quimeras, que são a mistura entre animais, leão com cobra, leão com asa, etc. Então, as quimeras. Esse pessoal trouxe para cá os gigantes, que eram os gigantes lá da Bíblia. Esse pessoal, eles usam ciência para justificar esses gigantes. E eles usam, então, como que eles usam a ciência? Eles usam através do quê? Dos alienígenas. Então aí você vai falar: não, mas esse negócio de alienígenas, ele não tem que estar do lado de cada teoria da conspiração, no meio do pessoal que não tem estudo. Por que ele está do lado de cá? Como que é isso? Então, esse negócio aqui, ele é diferente ele diz também, o pessoal da ufologia e tudo, que o Estado mente, que o governo mente, que a NASA mente, porque o governo, ele esconde esse contrato com esses extraterrestres. Diferente daqui que fala que não tem essa capacidade, que o mundo é até plano, que não existe. Quando fala terra plana, não existe esse negócio de outros mundos, não, tá? É só a nossa terra mesmo, a gente está preso aqui e acabou. Esse pessoal aqui não, eles usam aquela questão dos outros mundos, da evolução, para dizer que em algum planeta já se passou milhões de anos, já teve uma humanidade lá naquele planeta, e eles têm agora naves espaciais, e eles vêm aqui no nosso planeta, com os discos voadores, e fazem visitas. Então, tá, mas e daí? Então, esse é o problema. Por quê? Por que eu quero colocar isso aqui para vocês?
Porque isso daqui está passando batido, tá? Não, mas isso daí de alienígena nunca vai ter a ver com a ciência de verdade, porque isso aí é totalmente anticientífico, é uma pseudociência, ninguém nunca vai levar isso a sério, porque todo mundo tem câmeras e máquinas fotográficas e não se fica tirando fotos por aí de discos voadores. Mas os governos no mundo afora, certo? Eles começaram a liberar a documentação escondida, porque eles tinham mesmo documentação escondida, certo? E aí o que acontece? Eles estão realmente admitindo que tem coisas estranhas que a ciência não entende, que ficam aparecendo aí. Não estão falando que é disco voador, estão falando que tem uns fenômenos. E esse pessoal está ganhando força. E aí, bastasse eles invadirem a parte da ciência, eles invadiram a parte da teologia agora. E é aqui que eu queria chegar com vocês. Então, esse pessoal, eles entram agora na parte da teologia, e é aqui que eu queria chegar com vocês, porque nos afeta. Então, o que esse pessoal diz? Eles dizem que aqueles anjos lá, que visitaram os homens, certo? E que se misturaram com os homens, eles eram anjos, né? Conforme a Bíblia, eram iguais a alienígenas. Certo? Então eles começaram a usar a Bíblia para defender a ideia deles também. Então esses anjos eram alienígenas. Então sim, poderia ter gigantes? Poderia. E aí esses gigantes que foram desenvolvidos, certo? Eles construíram as grandes obras megalíticas, pedras gigantes, pirâmides, cabeções, né, de pedra, do mundo antigo. E eles usam então, de novo, a ciência, a arqueologia, para provar, tá? E aí tem uma série muito famosa que é a Alienígenas do Passado. Tem um nome em inglês que é Ancient Aliens, tá? Então, eles defendem isso. E é muito interessante isso que eles fazem, tá? Então, eles invadiram a teologia. Mas, aí nós vamos fazer a nossa. Nós vamos fazer a nossa aqui. E aí eu quero explicar para os irmãos que sim, do ponto de vista teológico, sim, os anjos são seres extraterrestres. Por que eles são extraterrestres? Porque extraterrestre, certo? Extra, né? E terrestre, as duas palavrinhas, significa, tá? Que eles não são desse mundo. E os anjos, realmente, eles não são desse mundo. Eles vão lá do céu, certo? E não quer dizer que só porque a gente se refere à nuvenzinha lá, sempre dá aquela ideia de nuvenzinha, de que o anjo realmente vem de um outro planeta, certo? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não entendi. Eu já falei aqui para os irmãos várias vezes, então eu vou calçar, eu vou fundamentar um pouco mais aquilo que eu já falei para os irmãos várias e várias vezes, que os anjos pertencem a outra dimensão. Os anjos são seres extradimensionais. Samuel, é isso mesmo que você está falando? Não, é a forma como a palavra que se encaixaria com a nossa descrição teológica, a palavra usada hoje em dia, dimensão, é uma palavra que ela traduz aquilo que a gente sempre vem falando ao longo do tempo. Então seria uma forma diferente, na linguagem de hoje, a forma mais correta de se falar. Oi, pode falar. Bom, pastor,
desculpa a curiosidade, né? Aham. Eu estou entendendo bem, muito bem, é uma coisa muito profunda, né? Essas coisas que aparecem, né? Que surgem, que o homem que aquele homem apresenta, e às vezes a gente fica assim, né? Coisa espantosa, né, verdade? Coisa espantosa que não está correspondendo. Mas na minha mente eu não conheço isso aí. Certo. Mas como o pastor falou que coisa que aparece, que acontece, isso aí faz parte do ET? Desculpa. Não. Isso daqui Dos planetas? Não. É isso que eu estou querendo dizer, que essa ideia de planetas não faz parte da Bíblia. Na Bíblia, os anjos não vêm de outros planetas. A forma mais traduzida para a nossa época, para a gente entender, é que eles vêm de uma outra dimensão, de uma outra realidade. Então aqui, ó, realidade e realidade 1 e realidade 2. E isso aqui é difícil de entender, porque esse pessoal da ciência, eles falam nisso também. Só que para a gente é mais difícil de entender. Pode falar. Eu acho que o irmão Luiz quis perguntar se a ideia de ET, se o que você está falando, mas você falou, a ciência, ou melhor, esse povo, os estudados e tudo, eles tratam os anjos como ET. Isso. Como ET. Sim. Eu acho que essa era... Sim. Então vamos separar as coisas. Vamos separar um pouquinho mais. Vamos lá. Aqui é a ciência. A ciência e os pessoal dos UFO, lá dos alienígenas, eles falam que em outro planeta existe uma civilização. Essa civilização vem de nave espacial para cá e visita o nosso planetinha aqui através de nave espacial. Então, isso é ciência. Não é pseudociência, na verdade, tá? Pseudo, tá? Não é oficial, tá? É teoria da conspiração e tudo mais. Mas ele está encostando na ciência, ele quer se ancorar na ciência. E é aí que está o perigo, tá? E nós aqui não temos nada a ver com esse negócio de uma pessoa que vem de um outro planeta. No entanto, o anjo, se a gente for olhar por essa visão aqui, o anjo é um ser que é de fora, porque ele vem de uma outra realidade. Ele não pertence ao nosso mundo, mas ele não é igual a esse aqui, que é uma pessoa. É uma humanidade, é exatamente uma humanidade igual a nossa, com política, com reis, que tem que comer, que tem doença, que morre. São outros seres humanos. Pode ser um ser humano, homenzinho de Marte verde, certo? Mas é um ser humano, é um ser inteligente. Ele pode parecer um cachorro, pode parecer um urso, pode parecer o que for, mas ele é um ser mortal. Ele não é um ser das coisas de Deus. Ele é um ser igual a nós, só que tem dinheiro, tem nave espacial, tem tudo. Isso aqui é totalmente diferente. Quando a gente fala que o anjo pertence a uma outra dimensão, outra realidade, a gente tem que explicar o que é esse negócio de dimensão. Isso aqui é muito difícil. Então vamos lá, vamos tentar explicar o que a Bíblia fala. Então, gente, a Bíblia, o que tem de mais alto na ciência hoje é a teoria das cordas, a teoria do multiverso, tá? Então, o universo é feito de cordas, certo? Cordas. Todas essas cordas, elas não estão assim uma do lado da outra, mas se você pudesse enxergar, certo? Se você pudesse enxergar, você ia enxergar uma única corda, certo? Uma única corda, mas na verdade está se você estivesse olhando daqui, né? Vamos imaginar um bonequinho aqui, olhando daqui para cá, ele vê uma só, mas na verdade tem uma atrás da outra, só que ele não consegue ver as de trás, tá? Então ele acha que é uma só. Então,
Isso quer dizer, como que é essa teoria do multiverso? Significa que existe um planeta Terra parado em algum lugar do universo. E num outro universo, que a gente chama de universo paralelo, no mesmo lugar tem o mesmo planeta Terra. Então, num planeta Terra, numa realidade, o nazismo venceu. Na nossa realidade, o nazismo perdeu. Certo? Numa realidade diferente, o homem não evoluiu do macaco. Isso é ciência. O homem evoluiu do peixe. Então, tem homens com cara de peixe. Aí, numa outra realidade, cada uma são as cordas, existe outra realidade onde as mulheres que são os fortões e os homens são fracos. As mulheres mandam nos homens. Existe uma outra realidade onde todo mundo morreu e só tem ameba, não teve evolução. Tá? E por aí vai, são várias possibilidades. Isso é a ideia da ciência. Isso aqui é teoria, não tem comprovação, mas, e aí é que está, mas é ciência de verdade. É ciência de verdade. É só especulação, mas está baseado numa coisa real, que a ciência diz que é real. Então, vou tentar de novo explicar a questão das dimensões, só para os irmãos entenderem. Vou ter que chegar lá no começo de tudo. Einstein, o gênio, ele disse o seguinte: oh, meu Deus, que horrível. Vamos lá. Que está péssimo isso aqui. A nossa realidade, ela é composta de coisas. Então nós temos aqui altura, certo? Comprimento, e nós temos, não vai dar certo assim, deixa eu ver. Você vai fazer as 3 dimensões? É na diagonal. me ajuda aqui, Gleber, por favor. O desenho de tridimensional é do jeito que você fez mesmo. São 3 coisas: largura, altura e comprimento. Tá? Então, vou tentar desenhar aqui um prédio. Tá? Então, primeiramente, o prédio ele tem um terreno, né? Ele tem aqui de comprimento lá 30 metros e aqui é 5 de frente, certo? Aí a gente vai construir uma casa, aí eu vou tentar colocar de lado aqui no 3D mesmo, certo? A gente faz uns puxadinhos assim e virou Então, além dessa distância aqui e dessa distância aqui, existe essa terceira distância aqui. Então, aqui a altura, agora acho que é possível, ficou melhor. A altura, ele tem o comprimento, aqui é 30 metros de fundura, e ele tem de frente 5 metros. E a altura ele tem 2 metros, certo? Uma casa, um pilar, qualquer coisa, tem essas 3 contas. Então, qualquer coisa, essa caneta aqui, ela tem um tamanho aqui, ela tem uma circunferência e ela tem um outro, tem uma outra que seria a densidade dela, que é essa relação aqui que preenche esse quadrado aqui, tá? Então, sempre, tudo que ocupa algum lugar do espaço, ele tem essas questões, tá? Aí, isso aí é física, tá? Isso é quinto ano, quarta série, sei lá. Ok. Isso aí é uma ideia. Einstein falou que o tempo e o espaço
ali, aqui seria tempo, né? Daí você tem espaço. Não vou saber explicar isso aqui. Você tem essa relação. Vou te explicar de outra forma que está muito ruim. Einstein descobriu que o tempo e o espaço são uma mesma coisa, que eles não se desgrudam. Então, se eu sou um homenzinho aqui andando no tempo para frente, então aqui é 1900, e eu percorro aqui, sei lá, 500 quilômetros, certo? Quando eu percorri 500 quilômetros do ponto A até o ponto B, certo? Eu me desloquei não só numa direção, tipo daqui lá em Belo Horizonte, mas eu também, além de me deslocar no chão, no espaço, eu me desloquei no tempo, porque eu gastei tempo para chegar lá, certo? Tempo. Então você tem duas coisas, a distância e tem o tempo. As duas andam sempre juntas. Se eu me movo daqui para cá, eu me movi dentro de um milésimo de um segundo, sei lá. Tem sempre a questão do tempo, e as duas coisas andam juntas. Aí, o que o Einstein descobre? Se você consegue andar para frente no tempo, você também consegue andar para trás no tempo e no espaço. Porque se você anda para trás, você está andando no espaço, o espaço é junto do tempo, então você pode andar para trás no tempo. Então, pela teoria de Einstein lá, tudo, é possível você voltar no tempo, tá? Se é possível você voltar no tempo, você está aqui, vivendo a sua época aqui, tinha um evento aqui que foi uma bomba que explodiu lá no Japão. Aí você pega e volta no tempo e muda essa história aqui da bomba explodir. Quando você voltar para o futuro, você não vai poder voltar para esse ponto aqui. Esse ponto não existe mais. Ele existe, só que é uma outra realidade. Você pulou de uma realidade para outra. Você está numa nova linha do tempo, tá? E aí surge a ideia das realidades, tá? É muito complicado, mas depois você procurar na internet, você vai entender. Isso aqui é dos filmes, a molecada, os seus filhos entendem. Eles entendem, tá? Então, as dimensões para eles é uma coisa bem fácil de se entender. Então, sim, a teologia sempre disse, há milhares e milhares de anos, que existem dimensões. A Bíblia fala. Eu tinha um senhor aí bem famoso, aí, o Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, falou que não dá para conceber dimensões. Mas a Bíblia fala de dimensões, porque o céu é uma dimensão. Se você morre e algo de dentro de você, a sua consciência, é porque para o adventista a pessoa deixa de existir, né? Mas na teologia batista, presbiteriana, católica, bíblica e etc., todo mundo que morre, a alma dele, o espírito dele, a consciência vai lá para um lugar que não é uma nuvenzinha, é algum lugar em algum lugar, ou seja, não é aqui, mas a pessoa está lá viva naquele outro lugar. E isso aí, trazendo para os dias de hoje, é outra dimensão. A Bíblia sempre falou em outra dimensão. Sempre. Foi sempre. Está lá. Se a Bíblia tem 4.000 anos, está lá há 4.000 anos. Está escrito lá sobre dimensões há 4.000 anos. Então os anjos, sim, eles são extraterrestres, mas eles não são homenzinhos de Marte, eles são de uma outra realidade. E eles pulam dessa outra realidade para cá, vem, fala aqui com Adão, com Eva, com quem for, e volta para lá, tá? Mesma coisa o espírito demoníaco. Se for aquela teoria de que tem um corpo preso lá no quinto dos infernos, só a alminha dele vem aqui, incorpora e volta. Sei lá, não importa muito. O importante é saber que isso aqui está na Bíblia. E a ciência mais avançada, ela defende que dimensões existam. Então, eu quero trazer mais um argumento. E
quando seu filho falar e tudo, você fala, está na Bíblia, é verdade. Ou seja, nós, os crentes, nós defendemos essa parte mesmo, você está atrasado. Você não é tão esperto assim. A Bíblia é mais esperta que você. Deus fala dessas coisas há mais tempo que você. Não tem novidade para a Bíblia. Não vai pegar ninguém desprevenido. Porque o que está acontecendo é o seguinte. Eu vou colocar só para vocês. Eu já falei isso no áudio, mas eu vou colocar de novo só para vocês entenderem. Daqui a alguns anos, sei lá, 50 anos, 100 anos, é só uma teoria, não estou profetizando nada. Mas imagina que daqui a 100 anos, certo? No futuro, os governos apresentem ali um cara que é híbrido de ser humano com alienígena lá, vindo lá de um outro planeta qualquer. E esse cara começa a governar o mundo. Ele é o homem mais inteligente. E aí, quer dizer, ciência. E os crentes que acreditam em gigante, né? Que acredita em deuses, né? Deus, né, no caso. Mas eles vão colocar todo que acredita em qualquer deus, qualquer gigante, qualquer coisa. Vão falar que pessoas que não sabem de nada, que a ciência é isso aqui. E aí vai falar, nós temos que ser governados pelo homem que é representante das estrelas. E a religião é besteira. Está provado através disso aqui que a evolução é verdadeira. Então nós vamos continuar evoluindo, nós vamos, igual esses daqui, ir para outros planetas. E então nós temos que ser guiados pela ciência. Nós temos que ter um governo mundial, porque o ser humano está sozinho, ele tem que se governar, não tem Deus para ajudar não. Então nós precisamos ter o melhor governo. Vamos colocar um computador aqui para governar, vamos colocar um gênio aqui para governar, vamos acreditar na ciência, que esse negócio de religião é conto de fadas, isso é terraplanismo, isso é teoria da conspiração, isso não sei o que, porque aqui, ó, isso aqui, se vem um alienígena hoje, eu quero que vocês entendam isso. Se baixa uma nave aí hoje, o ser humano se rende. Ele vai pegar e vai queimar a Bíblia. Ele vai falar, os cientistas e os pseudocientistas da teoria da conspiração dos alienígenas estavam certos. Porque existe evolução, existem outras civilizações, a tecnologia, nada desse negócio de Bíblia. E é isso que eu quero trazer para os irmãos, que a gente tem que se defender disso, e a gente tem ferramentas na Bíblia. A Bíblia fala sobre dimensões. E aí agora eu vou assustar vocês um pouco. Para finalizar, abram suas Bíblias aí. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ok, eu acho que eu falei capítulo errado. Deixa eu só confirmar aqui. A gente vai falando as coisas de cabeça e uma hora a gente erra, né? Enquanto você procura, Samuel. Não, está no capítulo 21 mesmo, é versículo 9. Pode ler do versículo 9 em diante. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias do último 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus.
O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara. Vamos parar um pouquinho aí. A cidade, primeiro capítulo Apocalipse, né? Capítulo 21, versículo 2, fala que essa cidade está descendo do céu, igual um anjo. Aí, no versículo que você estava lendo aí, que 16. é o 16, certo? Então, no mesmo Apocalipse 21, 16, fala que ela era quadrangular, que ela era um quadrado. Aí fala o quê? Que o comprimento e a largura da cidade, eles eram exatamente iguais. Então, a gente já viu aqui questão de comprimento e questão de largura. E fala que ela era quadrada. Ok. E aí vai falar, pode continuar lendo, Gledson. Iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Espera aí, como é que é o negócio? 12, O comprimento, largura e altura. vamos lá, repete aí, o comprimento, a largura Comprimento, e a altura. altura. Tá, então aqui a gente tem largura, certo? A gente tem comprimento, só que a gente só está vendo duas coisas aqui. A gente precisa ver a altura. Ele está falando que a altura também. Então, se aqui é 12.000, aqui é 12.000 e a altura é 12.000, então eu vou ter que fazer aquele desenho em 3D. Que eu vou colocar aqui a base dela aqui no chão. Eu puxo uma linha aqui, puxo aqui, certo? Eu vou puxar aqui também uma linha aqui, que vai se alinhar aqui. Vou puxar aqui para cá, assim no caso, e aqui, aí fechou. Então, tem 12.000 aqui, tem 12.000 aqui de fundura e tem 12.000 aqui nessa linha aqui de altura. 12.000, são 3 valores. Então vamos ler de novo, versículo 16, Léo, pode ler bem alto. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados. Então 144 côvados de muralha. Tá? Então vamos traduzir já aqui para o português. Dá uns 80 metros. É como se tivesse isso aqui. Uma muralha aqui assim, no pezinho aqui. E aí tem as 3 portas de cada lado. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Tá? 3 aqui do lado de cá. E cada porta tem um anjo, certo? Então cada fundo também tem as portas, tem a muralha. Bom, veja bem o desenho, né? Se eu aumentar aqui o desenho, né? Fizer um desenho assim, né? Um quadrado, porque o texto está falando que é um quadrado, a gente está vendo a descrição que essa peça aqui, ela está descendo do céu. É um gigantesco quadrado, né? Que desce do céu, né? Da parte de Deus, e ele tem 12.000 estádios. Agora, um estádio, certo? Um estádio era tipo uns 85 metros. Então, isso aí vezes 12.000 vai dar uns 2.200 e tantos quilômetros. Então, é um gigantesco quadrado que desce do céu. E ele é feito de ouro, e ele brilha, e etc, etc.
Então, meus irmãos, isso daí é o que está na Bíblia, certo? Ah, mas o Apocalipse é tudo um código, isso aí pode ser tudo figurado. Pode ser, mas é muito interessante que esse gigantesco quadrado que desce do céu na Bíblia, gigantesco quadrado, fala que é uma cidade, certo? Que não é qualquer um que vai poder entrar nessa cidade, está cheio de gente. Ó, se um quadrado está cheio de gente, desce do céu, né? O que é isso aí nos dias de hoje? Como que chama isso aí? Alguém sabe como é que chama? Uma coisa que vem do céu cheia de gente. É um veículo, né? É um veículo, certo? Então esse daqui está na Bíblia, em Apocalipse, ó. Há 2000 anos passando batido aí, ninguém nunca pensou que isso daí, a não ser agora, nos tempos de agora. Deus precisa de nave espacial? Deus não precisa. Como eu falei, os anjos pulam de um lado para o outro da realidade, como se fosse o famoso teletransporte, ponte de Einstein-Rosen, sei lá o que a ciência quiser explicar. A ciência tem que dar explicação, mas a Bíblia já fala que eles vêm, aparecem e desaparecem, certo? Aparece e desaparece. A ciência hoje fala em teletransporte, ponte de Einstein-Rosen, que é aquela buraco de minhoca, né, que passa de um lado para o outro, né, cortando o espaço. Então, mas eu ainda acho, nesse ponto aí, né, dessa descrição da cidade, das dimensões, do tamanho, eu acho que essa é uma forma figurada. Sim. Figurada por quê? Só para a gente ter uma ideia, que isso aí vai ser muito, milhões e milhões e milhões de vezes maior do que isso. Porque não caberia a grande multidão, que ninguém pode contar, dentro desse quadrado. Sim. Porque se tem só 2.200 quilômetros, né? Mesmo que uma alma seja como um pingo de areia, certo? O nosso corpo seja bem pequenininho. Caiba na cabeça de uma agulha, né? Caiba na cabeça de agulha. Você vê que o espaço vai ser para muita pessoa. Sim. Então, nesse sentido eu vejo como uma forma figurada, uma demonstração que é o tradicional. para a gente entender. Isso, exatamente. Só para gente entender. Mas eu só quero dar uma ênfase, tá? Que a Bíblia, ela colocou um desenho, que talvez no passado as pessoas não entenderiam, mas nos dias de hoje a gente vê esse desenho e falando que desce do céu, isso daí pra gente coincide muito com as ideias de navezinha espacial. E outra coisa, né? Tem aquela questão, né? Acho que nós sempre que encerrar. Sim, temos aquela questão que a gente fala assim, que a igreja ela vai descer para reinar com Cristo. Sim, não é isso? Sim. E as outras pessoas que estão no mundo em volta, certo? Dos outros países que irão no milênio adorar o Cordeiro, e com certeza vai ver a igreja, e eles não vão poder entrar dentro desse quadrado. Nós vamos ficar em volta do quadrado, porque não vão poder entrar porque estão impuros ainda. Como eu disse, quer dizer, então existe muita eu não coisa. estou afirmando nada, só estou botando a nossa cabeça para pensar, tá? O que eu posso afirmar é que eu peguei as medidas, qualquer pessoa, crente, não crente, pega as medidas e faz um desenho de um objeto gigantesco que a Bíblia fala que desce do céu. Ninguém vai poder tirar isso daí do que está escrito na Bíblia. Agora, se você quiser falar que tem um valor simbólico, que isso daqui representa a igreja, que o significado disso, conforme o próprio texto indica, dá para você fazer isso, é correto, está tudo bem, não tem problema. Mas eu estou chamando a atenção que o desenho chama a atenção para a gente nos dias de hoje, tá? E aí, se eu vier com coisa, né, e vier com coisa e falar, porque os crentes não sabem nada disso, porque são mistérios, porque os crentes são atrasados, são ignorantes, não sei o que, não sei o que. A Bíblia, ela está lá com essas informações há 2000 anos atrás, pelo menos. Aqui é só Apocalipse, tá? Sim. Então, só para deixar bem claro. Igual fala Ezequiel,
nos carros de fogo. Sim, né? é que a gente não tem tempo, né? Então, mas Ezequiel é uma descrição que o próprio pessoal da ufologia, então, eles falam, não, isso daí é nave espacial, tá? Mas é que a gente não quis entrar nisso daí. O pior ainda é que esse pessoal estão usando um livro apócrifo, que a gente não tem na Bíblia, chamado livro de Enoque, certo? E aí, nesse livro de Enoque, aí eles vão dar mais ênfase ainda sobre esse negócio de que os anjos eram alienígenas, tá? Mas isso aqui a gente não tem na Bíblia, a gente rejeita porque não serve, tá? Mas então finalizamos, então é isso. Era só uma questão mesmo de curiosidade para os irmãos não ficarem assim boiando quando você vê alguém falando essas coisas, tá? Deus é muito maior do que a ciência, é muito maior do que a alienígena, do que qualquer coisa, tá? Eu não entendo que Deus precise de nave espacial para nada. Na Bíblia, anjo não usa nave espacial, você não tem descrição de nave espacial. Anjo, ele é mais pro lado do super-homem de sair voando do que esse negócio de veículo. Pode falar, irmão. Ô, pastor, e a ciência, ela tenta provar isso aí, é isso? Ela tenta, mas e o irmão está certo, a ciência fala as mesmas coisas que está na Bíblia, mas só que a versão dela, na versão da ciência é uma bola, né? Você tá vendo a coisa? Comparando a Bíblia, é como se estivesse tentando falar a mesma coisa, só que do jeito deles, é a verdade deles, eles não aceitam a verdade de Deus, tá bom? Então aqui tem teoria das cordas, do multiverso, o alienígena, o anjo, para eles lá é um homem biológico que come e tem que se reproduzir e é mortal. Aqui os anjos são imortais, anjo não tem asa, tá? Aqui tem que se reproduzir, tem filhinho, fica doente, aqui não tem doença. Então Deus, as coisas de Deus é muito mais maravilhosa do que a ciência paralelamente está criando. A ciência, o pessoal fala verdade científica, quando você fala ciência de verdade não é absoluta, mas eles tratam a ciência como uma religião. Igual agora, nessa questão da pandemia, o que o pessoal fala? É a ciência que está com a verdade. Você Sim. tem que tomar a vacina, porque a ciência está com a verdade. E ninguém sabe se é verdade que a vacina funciona. Quer dizer, então tem gente que está com fé em Deus e não pegou a pandemia. E tem outros que estão na ciência e pegou. Você entende? Quer dizer, E tomou a vacina não funcionou. e tomou a vacina e morreu. Para outros a vacina funcionou, para outros a vacina não funcionou. Mas assim, para a ciência, Né? para o mundo, os inteligentes, é ciência, só a ciência que dá uma solução, só a ciência que dá uma solução. Não tem solução para a pandemia fora da ciência. Lembra sempre do que Satanás disse para Eva, né? Satanás estava na serpente lá e Satanás disse meias verdades, porque Satanás disse: não é assim que Deus disse que você não pode comer de todas as árvores? Aí Eva corrigiu: não, Deus disse que não pode comer dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore, das outras pode, tá? Aí o que o diabo fala? Certamente não morrereis. E de fato ela comeu e não morreu naquele momento, tá? Então, meias verdades, a verdade distorcida, né? Parece original, mas é diferente. É um 2.0 meio arredondado, né? Windows todo quadradinho, aí vem o Windows tá? Então cuidado com essas versões bolinha aí, que é complicado. Tá bom? Então vamos orar para encerrar. Pastor Gledson, aproveitando, faz uma oração para encerrar. Então você quer o microfone? Não, só queria antes de orar, Samuel, também fazer um comentário sobre isso que você falou anterior, alguns minutos aí, sobre possivelmente a ciência querer, o mundo ser dominado pela ciência, vir uma pessoa de fora e eles venerarem, etc e tal. Essa semana saiu um comercial do Mercado Livre com o ex-jogador Zico, que
através da inteligência artificial, e eles reproduziram a voz do pai dele, que já morreu, para ele homenagear o pai. O pai dele, por ter problemas de coração, nunca pôde ver um gol dele no Maracanã, e ele é o maior artilheiro do estádio do Maracanã. E eles reproduziram a voz do pai, pedindo para ele fazer um gol em sua homenagem, etc. Nós assistindo essa propaganda, eu comentei com o Vinícius, inclusive, que haverá um momento que as pessoas não vão matar um dos maiores sentimentos que nós temos, que é a saudade. Eles vão tentar criar um holograma, a saudade que a pessoa tem de alguém que já morreu. Isso aí, o que eles fizeram com ele, foi exatamente o que se vão fazer mais para frente. Então, se a pessoa perde um ente querido e ele tiver, a ciência oferecer isso para ele, ele tiver condições de adquirir, ele sentir saudade de um pai, ele liga o computador, vem a aparência do pai e ele conversa com o pai como se ele estivesse ali. São os milagres da ciência. Então, isso às vezes alguns irmãos estranham estudar esses assuntos assim na igreja. Acho que às vezes